Vocês já repararam que sempre retratam zumbis ou vampiros como se fossem caçadores de seres humanos e nós precisamos lutar e conseguir vencer esses dois com muita frequência nos filmes e nos jogos? Sempre um zumbi é um ser irracional e os vampiros são retratados como se fossem os Voltures ou os garotos perdidos. Como se não tivesse um meio termo ou alguma prudência na hora de coexistir com nós, humanos. Não que somos diferentes disso, mas acho que pegaram a ideia. Deixando a humanidade de lado, como seria se todos os monstros que nós vemos nos filmes e nos jogos coexistissem no nosso mundo atual? Não quero dizer colocar todos os monstros, mas aquele da literatura mesmo, que gerou praticamente tudo que nós conhecemos. Vampiros, lobisomens, zumbis, ou nesse caso, ghouls, que são praticamente zumbis, mas de outra forma. Me peguei pensando nisso e veio a ideia de criar esse vídeo. Como será que seria se todos eles coexistissem conosco? Sem essas violências exageradas, ou sempre tendo que criar novas mitologias porque já saturaram tudo que existe. Esse tipo de mundo seria muito complicado de criar porque existem dezenas de versões de cada um deles. Existe até uma tentativa de criar algo parecido com isso no filme Bright, que é com Will Smith, onde orcs, fadas e elfos e humanos vivem juntos. Lá existem os mesmos problemas desse mundo, mas cada espécie representa o quanto de dinheiro cada um tem. Provavelmente existem outras obras que retratam isso, mas sem tanta relevância assim, infelizmente. O mais próximo disso que pensei foi o filme Guerra dos Monstros, que é muito parecido com Bright, mas ao invés de criaturas mitológicas nórdicas ou germânicas, são zumbis, vampiros e humanos. Porém, eu não acho que seria assim se eles realmente existissem, porque é como se cada espécie fosse de uma classe social, mas estamos grandinhos e sabemos que não importa onde seja ou quem seja, sempre haverá ricos e pobres. Infelizmente. Só que aí o que cada um acredita ser certo para mudar isso fica com cada um. Nem quero entrar nisso na verdade. Só colocar um ponto que não é a sua espécie que define se você teria ou não boas condições. Porque independentemente de qual fosse, existiriam indivíduos com mais e outros com menos condições. E partindo disso, eu vou tentar criar um mundo onde eles convivem. Porque inicialmente pensei em que quase não teria diferença. Porque no frigir dos ovos, são variações dos seres humanos. Todos eles, de alguma forma, transformam em alguma outra coisa. Só que uma vez que nós somos diferentes, as coisas começam a mudar. E nessa mudança é que eu acho interessante, que é como a sociedade teria que mudar para comportar todas essas novas espécies de humanos e todos nós convivermos. Eu falei espécie, mas na verdade eu não sei se seria uma espécie nova ou teria algum nome, mas eu acho que vocês pegaram a ideia. Como seria seres humanos diferentes convivendo num mesmo lugar, numa mesma cidade. E para isso tudo funcionar, eu vou considerar que a seleção social já fez o seu trabalho e não temos aqueles indivíduos que são violentos e usam da força para ter ou conseguir alguma coisa. Porque nessa sociedade, um lobisomem seria extremamente letal e forte, mas não significa que ele iria usar a sua força de forma errada e cometer crimes, porque os que já fizeram isso, eles já foram presos ou ido de arrasta, porque nas forças policiais e militares teriam também outros vampiros e outros lobisomens. Só que antes de começar a apresentar esse mundo, ou cidade, ou bairro, ou na verdade eu não sei, que eu acabei de pensar e criar, ou na verdade li do roteiro, depende do que você acha que seria melhor, deixa eu me apresentar. Eu sou o Mitter e esse é o canal Zombestein. Vocês, por favor, curtam se estiverem gostando e se conhecer alguém que goste dessa temática, compartilhe o vídeo. E se você ainda não for inscrito, se inscreva e nos acompanhe com vídeos novos toda semana, falando sobre survival horror, pós-apocalipse, terror, o que mais existir de ruim e destruir o ser humano. Pode ser zumbi, vampiro, o que quer que seja. Acabou o mundo, nós estamos lá, beleza? Agora, voltando ao vídeo, existe um monte de criaturas que eu poderia colocar aqui, porém eu vou usar as mais populares mesmo. Como seria se zumbis, vampiros e lobisomens existissem no nosso mundo? E eu já vou começar por um dos mais diferentes da gente, os vampiros. Porque nesse mundo não existe só um tipo de vampiro, e sim, eles são iguais a gente. Nós somos iguais como seres humanos, mas somos diferentes como indivíduo. Cada um pode se transformar em um tipo, desde aqueles que podem sobreviver ao sol e brilhar, até aqueles que se não se alimentarem, eles vão se transformar em um morcego gigante. E como eles viveriam majoritariamente à noite, teria que existir políticas públicas para que as cidades continuem funcionando à noite e nunca pare. Porque se algum vampiro passar mal, por exemplo, bebendo líquido vermelho ruim, eles precisam ser atendidos em algum hospital dedicado a eles. Se alguém roubar um vampiro, eles não vão poder acabar com aquela pessoa. Eles precisam chamar a polícia, ou se conseguir, pegar a pessoa e depois chamar a polícia. Eles não podem agir como nós vemos nos filmes, porque eles também são cidadãos. E se eles fizerem isso, cometer algum crime, eles também podem ir presos. Entendem? Isso muda tudo como a gente conhece. Porque geralmente os vampiros são criaturas da noite que podem tudo, menos o sol, e são conhecidos por serem lindos ou lindas. E grande parte desse charme está em eles estarem fora da lei.
e de todos terem que temer eles. Mas, uma vez que eles não podem se alimentar de qualquer um e precisam seguir as leis de um país ou de uma cidade, tudo isso muda. Até a parte de se alimentar. Eu não acredito que isso seria um problema. Eu tenho quase certeza que uma vez que os humanos e os próprios vampiros se juntassem para criar algum tipo de líquido vermelho artificial, que conseguiria alimentar a maior parte dos vampiros. E indo um pouco além, criaria um mercado para usar o líquido vermelho dos animais que seriam abatidos para alimentação humana. Quase que passaria a ter 3 níveis de qualidade. O artificial, que seria o suficiente para todos estarem alimentados, os de animais, que seria melhor, mas ainda assim não tão bom quanto dos seres humanos. E o terceiro e último é o líquido vermelho dos seres humanos, que provavelmente seria o mais gostoso de todos eles, mantendo ainda assim a mitologia do vampiro, só que adaptada para o mundo real. Como tudo isso iria funcionar, eu deixo para a imaginação de vocês. Cada pessoa iria criar o seu tipo de governo e tem uma resposta para tudo isso, que vão desde um mundo que se ajuda e é um sistema mais organizado, ou um governo parecido com o nosso mundo real, onde tudo passa a ser um problema. E eu não vou entrar nisso, mas eu gostaria de saber como vocês acham que esse sistema funcionaria. Deixa aqui nos comentários. Como você acha que seria a relação de um ser humano, de um ser vampiro, eu acho que se diz dessa forma, e como que eles viveriam, como eles coexistiriam? Ou seria algo do tipo, eles coexistem, mas cada um fica num canto e não se mistura? Como vocês acham que seriam? Essa é a parte interessante. Porém, de qualquer forma, teria que existir uma mudança gigantesca na sociedade. E esse começo de descobrir que existem vampiros, e até eles acharem o seu lugar ao sol, seria muito danoso. Seria muito complicado, porém, nesse nosso mundo, chegaria um ponto em que isso aconteceria e viveríamos minimamente em harmonia. Agora, indo para outro tipo de transformação, acho que seria interessante falar dos zumbis. Eu sei que à primeira vista sempre nos vem à cabeça que são os zumbis do Resident Evil, do The Walking Dead, A Noite dos Mortos-Vivos, enfim, são zumbis lentos e tradicionais. Ou talvez aqueles corredores, como em Guerra Mundial Z, Invasão Zumbi ou Extermínio. E realmente, eles seriam um problema muito grande, cada um por seus próprios motivos. Mas e se não fosse desse jeito? E se os zumbis ficassem mais parecidos com o Bubba do Dia dos Mortos? Ou o Fido de Um Zumbi Doméstico? Só que ao invés de pensarmos nesses zumbis mais clássicos, e se pensássemos em zumbis mais conscientes, como se eles soubessem quem são e mudassem os hábitos por isso. Só que ao invés deles irem atrás das pessoas, eles fossem na verdade só atrás de carne, e não necessariamente pessoas, entende? Onde eles não são tão burros como nós pensamos, mas por estar em um corpo se desintegrando aos poucos, encontramos alguma solução na tecnologia, daquelas mágicas mesmo, daquela que mistura nada com qualquer coisa e surge a resolução do seu problema. Praticamente como qualquer filme de ficção científica, ou pseudocientífica na verdade, ou filme assim que encontra a solução mágica. Iguais aos filmes de tecnologia incompreensível. E o corpo na verdade ele não se desfaz, mas ainda assim ele continua apodrecendo. Eles ficariam muito parecidos com os ghouls do Fallout. É igual aos vampiros. Uns seriam mais fortes, outros seriam os mais fracos, uns mutariam e ficariam gigantes, enquanto que outros não mudaria praticamente nada em sua aparência. E pareceria na verdade um humano comum. Seria de longe o grupo mais diverso de todos esses das nossas evoluções humanas. Eles não poderiam ficar tão próximo dos humanos como os vampiros ou os lobisomens, porque os zumbis são infecções e nos transformariam neles. E isso geralmente é por um vírus zumbis. Às vezes é por um fungus, mas de qualquer jeito a infecção é passada através do contato, principalmente de fluidos como a saliva. Não precisaria ser uma mordida. Então se um zumbi espirrar e esse espirro acertar alguém, essa pessoa já está infectada. Ou pior, se esse zumbi espirrar, segurar com a mão e depois pegar um metrô, 100% das pessoas de lá de dentro estarão infectadas. 100% talvez seja muito, acho que 95% talvez seja mais real. Então um convívio com eles seria extremamente difícil. Eles quase seriam uma sociedade à parte, mesmo que funcional, porém, onde eles têm empregos e vivem uma vida comum, seguindo as leis de um país, assim como nós. Pelo menos para mim, imaginar que os zumbis podem mutar e evoluir mais do que as outras espécies, seria bem difícil de prever de como as coisas seriam. Seria basicamente tratar o zumbi como uma infecção permanente em uma pessoa, ao invés de ser um que perde toda a sua humanidade e passa a ir somente atrás de se alimentar. Eu acho que seria legal ver algo assim, uns Frankensteins por lá, aqueles cientistas doidos. Já fica muito difícil de pensar em uma cidade ou em um lugar onde todos eles coabitam, mas ainda assim eu acho possível. A Disney conseguiu criar Zootopia, mas nós criamos a Monstropia, ou algum nome melhor que eu não consegui pensar. E se alguém conseguir pensar numa cidade dos monstros, deixa nos comentários, porque eu fiquei muito tempo pensando e não consegui chegar a nada. Se alguém tiver um melhor, pelo amor de Deus, deixa nos comentários. Ela também teria os seus problemas em cidades grandes, mas eles conseguiriam existir juntos, e não seria essa separação por bairros ou locais. Seria possível ser vizinhos de vampiros ou de zumbis, ou no caso dos dois mesmos. Teriam como os vizinhos humanos e vampiros. Isso na verdade depende de quem você é, porque se você é o zumbi, seu vizinho é humano, e um vampiro, ou se você é um vampiro, enfim, você entendeu? É esse triângulo aí amoroso. E em algum momento podem criar uma espécie de vacina para os humanos não se transformar, a não ser que eles queiram. Isso vai depender do governo que você imaginou inicialmente.
isso já ajudaria demais eles a conviverem, ainda mais sabendo que eles não irão transformar ninguém em nada. E o que para a gente é um filme de horror, que as pessoas vão para o trabalho e começa algum tipo de apocalipse, aqui na verdade seria só mais um dia normal de trabalho. E isso antes ainda de colocar mais uma variável nessa utopia ou distopia criada. Inicialmente eles não parecem ser tão diferentes dos humanos, geralmente são vistos como pessoas comuns que na lua cheia se transformam, ou alguns se transformam mesmo quando querem. Mas acho que se pudéssemos ter uma licença poética para falar de um absurdo, não que eu já não tenha falado até agora, ainda mais na parte dos zumbis, que sempre vemos eles como acho que vocês entenderam. E que nesse caso eu tenho dado ao vídeo todo, ainda mais se você estiver vendo até aqui, eu acho que isso mudaria como eles se comportam. Não quero dizer eles serem meio lobos e meio humanos no seu comportamento, mas eu acho que eles seriam mais ativos para as atividades do que a gente, humano nesse caso. Nós temos isso de estarmos cansados e só querer descansar e fazer alguma coisa que nós gostamos. E eu acho que isso eles não teriam, porque animais silvestres não têm isso, só os animais domésticos. Porém, não acho que isso seria um problema tão grande, já que estamos misturando tudo em um só lugar, e se a gente já conseguiu imaginar zumbis como uma infecção e não como seres que estão se desfazendo enquanto andam, é fácil de imaginar que lobisomens conseguiriam coabitar com todos os outros três. Porque a dicotomia do lobisomem é ser duas criaturas em uma única, é quase que uma releitura de O Magic e o Monstro. Só que a sua origem é que isso é um castigo que alguém recebe, quase que uma maldição, que pela mitologia grega, o rei tentou enganar Zeus, dando carne humana para ele comer, e isso magoou um pouquinho só Zeus, e então ele transformou esse rei em um lobo. O nome desse rei é Licaão. E daí vem o nome Licano, que geralmente são chamados lobisomens, os Lycans em inglês, ou Licanos em português. Por isso a sua natureza é muito mais violenta do que a dos outros, porque a sua transformação é um castigo, é uma maldição. Só que esse caso aqui vai ser muito parecido com os dos vampiros. Eles também têm um monte de transformações diferentes. No começo deve ser um caos generalizado, ainda mais se a gente considerar que a mordida transforma uma pessoa em lobisomem. Em alguns dias, uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes teria milhares deles em menos de uma semana, ainda mais se eles se juntassem em grupo para atacar. Eu não sei dizer qual dos três seria mais difícil de lidar, porque em todos os cenários imaginamos que nós conseguiremos lidar, mas nas versões mais fortes de cada um, eles são muito difíceis de vencer. Vai desde vampiros que têm poderes especiais tipo X-Men, a lobisomens com regeneração instantânea que ficam ainda maiores na lua cheia, e zumbis de 2 metros com garras nas mãos, porque a natureza escolheu essa versão para ser o padrão de zumbi deste mundo. É isso. Vai da natureza, não do que a gente escolhe. A gente geralmente não escolhe nada, é a natureza que escolhe tudo. É o natural. Porém, aqui na Monstropia, ou o nome que você escolheu, se for legal, pelo amor de Deus, fala nos comentários, porque isso aqui eu fiquei uma vida escolhendo e escolhi isso, e que provavelmente não vai ser tão legal. Isso já passou. E todos aqueles que eram violentos já deixaram ou de estar na Terra ou de serem violentos. E os que não destruíram nada e nem concordavam com esse tipo de coisa já foram integrados à sociedade e passaram a viver mais ou menos como vivia antes. Claro, só com as diferenças que uma nova espécie humana traz, mas ainda assim muito parecido. E nessa mistura de tudo com todos, eu fico imaginando como que será que seria os novos esportes, as guerras e as forças policiais, tudo que essa mistura pode gerar. Isso vai ficar a cargo da imaginação de cada um. Mas eu fico curioso para saber o que imaginam de tudo isso. Deixe nos comentários como imaginam como tudo isso funcionaria. Seria legal ver outros pontos de vista. Eu tentei trazer o mais próximo que eu consigo fazer em um vídeo curto no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso e que pelo menos tenham se entretido com o vídeo. Se vocês gostaram, deixa sua curtida que ajuda demais o vídeo a ser mais visto. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam para acompanhar vídeos de fim de mundo, survival horror e de obras que estão em volta disso. Se vocês conhecerem alguém que gosta dessa temática, compartilhe e vamos aos poucos criando uma comunidade que adora ver o mundo acabar, ou ver algum vampiro que adora o sol, ou ver algum grupo de lobisomem que não pode ficar de camisa. Não mais, eu vou ficando por aqui, obrigado por me acompanhar até agora, beijos, tchau tchau, espero vocês na próxima.